Você já percebeu que, muitas vezes, não é o diabo, nem as circunstâncias, nem as pessoas ao seu redor que estão travando sua vida, mas a sua própria ansiedade disfarçada de ajuda a Deus? É duro dizer isso, mas talvez a maior barreira entre você e a vida de milagres que Deus prometeu seja exatamente o seu jeitinho de querer controlar tudo. Parece espiritual, mas no fundo é só cansaço, briga no lar, palavras que ferem e orações sem vida. Agora, respira fundo e pensa comigo. E se eu te disser que em apenas 7 dias você pode começar a sentir paz prática, ver menos conflitos e experimentar decisões mais leves, sem precisar carregar o mundo nos ombros? Não estamos falando de fórmulas mágicas, mas de sabedoria bíblica aplicada no dia a dia. Neste vídeo, você vai entender como parar de ajudar a Deus e começar, de fato, a esperar em Deus. Vai descobrir como trocar palavras que destroem por declarações que constroem, como transformar a ansiedade cristã em fé feminina e como criar um ambiente de favor dentro da sua própria casa. E eu quero que você faça parte dessa transformação desde já. Então, antes de seguirmos, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa nos comentários a frase: "Eu escolho esperar em Deus". Isso vai ser a sua primeira declaração pública de fé hoje. Porque acredite, o que você vai ouvir aqui pode virar a chave não apenas na sua mente, mas no seu lar e na sua vida inteira. Você já sentiu que estava dando uma ajudinha para Deus, porque parecia que Ele estava demorando demais em responder? Esse é o grande engano da ansiedade cristã. Se disfarçar de controle, como se a mulher cristã pudesse adiantar o relógio do céu. O curioso é que, quanto mais ela tenta, mais cansaço acumula. Aparecem as pequenas discussões que viram montanhas, as palavras duras que ferem mais que um tapa, e até a oração perde sabor, porque já não flui da fé feminina, mas do desespero. Quem nunca se viu nessa situação, tentando forçar um milagre e terminando em confusão? É aí que se cumpre o que diz Provérbios 18:21. A boca acaba revelando o que já estava transbordando no coração. E se o que sobra é ansiedade, o que sai são frases que derrubam em vez de edificar. O diagnóstico é simples, mas desconfortável. Quando a mulher deixa de esperar em Deus, começa a inventar caminhos alternativos que só a desgastam mais. Ela pensa que está sendo prática, mas na verdade está tentando parar de ouvir o Espírito e assumir o controle com as próprias mãos. O resultado: orações mecânicas, silêncios pesados dentro de casa e uma carga que não foi feita para ela carregar. A sabedoria bíblica mostra que o controle nunca foi fonte de paz, mas sim a obediência e fé. É como jogar tênis com Deus. Ela tenta ganhar pontos, quando na verdade deveria jogar frescobol, onde a bola precisa fluir. Quantas vezes o lar virou campo de batalha por não entender essa diferença? A ansiedade cristã não aparece de repente, ela entra de mansinho. Começa com frases inocentes: "Só estou preocupada. Vou adiantar um pouco. Com certeza Deus quer que eu faça isso." E, sem perceber, a mulher deixa de viver como a mulher sábia de Provérbios 31 e se transforma em arquiteta do próprio caos. Não porque não ame a Deus, mas porque ainda confunde controle com cuidado. Existe uma diferença enorme entre administrar a casa com sabedoria bíblica e tentar manipular os tempos do céu. A primeira abre espaço para uma vida de milagres. A segunda semeia frustração. O coração se enche de ruído e a boca traduz em queixas e críticas que envenenam o ambiente. A mulher cristã que cai nesse padrão costuma repetir a mesma oração: "Senhor, por que nada acontece?" Mas não percebe que, enquanto repete essa frase, continua com a agenda de controlar tudo. A contradição é clara. Pede um milagre, mas não solta o controle. É como querer ver chover e, ao mesmo tempo, tampar o céu com um guarda-chuva. Esperar em Deus não é passividade. É fé feminina ativa que declara aquilo que ainda não vê. E cada palavra dita em fé abre espaço para as promessas de Deus se cumprirem, mas cada palavra dita em ansiedade cristã se torna uma pedra que bloqueia a porta. O mais interessante é que a ansiedade não mexe só por dentro.
ela muda também o clima da casa. O marido percebe o peso, os filhos sentem a tensão e até a própria mulher começa a duvidar da identidade dela. Onde ficou a certeza de que foi chamada para edificar? O diagnóstico mostra que a raiz não está na falta de esforço, mas no excesso de controle. Ela não precisa se esforçar mais. Precisa aprender a parar de controlar e confiar em obediência e fé. E aí surge a pergunta que abre o próximo capítulo. O que acontece quando uma mulher, em vez de esperar, decide se adiantar ao plano divino? A história de Sara em Gênesis 16 é um espelho desconfortável para muitas mulheres cristãs. Ela tinha nas mãos uma promessa de Deus, um destino de mãe de multidões. Mas a ansiedade cristã sussurrava que o tempo estava acabando. Então decidiu ajudar a Deus e entregou Agar ao seu marido Abraão. Que paradoxo, não é? A mulher chamada para esperar em Deus terminou acelerando o processo com as próprias mãos. O resultado foi um caos familiar que atravessou gerações. E aqui está a grande lição. A fé feminina não precisa de empurrões desesperados, mas da calma de quem entende que a sabedoria bíblica nunca se atrasa. Mas quantas vezes repetimos o mesmo padrão? Com pequenos jeitinhos espirituais, acreditamos estar resolvendo, quando na verdade só complicamos o plano divino. Sara é o retrato vivo do que acontece quando a mulher deixa de esperar em Deus e passa a manipular as circunstâncias. Em vez de confiar nas promessas de Deus, ela preferiu acelerar, como se o Criador precisasse de uma forcinha. O resultado? Competição, ciúmes, desprezo, lágrimas. Agar se sentiu superior, Sara se sentiu humilhada e Abraão ficou no meio do fogo cruzado. O que começou como um ato prático, terminou como uma ferida profunda. A ansiedade cristã sempre promete alívio rápido, mas entrega dor prolongada. E quantas vezes, na vida moderna, a mulher cristã faz o mesmo? Se apressa no casamento, força uma decisão no trabalho, empurra um filho para um caminho que ele não está pronto a seguir. Depois pergunta: por que minha paz foi embora? O mais irônico é que Sara amava a Deus, mas naquele momento deixou o barulho da ansiedade falar mais alto que a voz do Espírito. E essa mistura, amor sincero com precipitação, é a receita perfeita para o desastre. Ela não se tornou incrédula, apenas quis acelerar o que Deus já tinha prometido. Mas aí está a da armadilha. O desejo de controlar transforma a fé feminina em impaciência, e a obediência e fé em estratégia humana. Em vez de abrir espaço para uma vida de milagres, a ansiedade ergue muros de frustração, e quando a boca repete frases de dúvida, toda a casa se encharca de insegurança. A mulher sábia de Provérbios 31 não se antecipa, porque sabe que há poder em esperar. Pense comigo, quantas vezes tomamos decisões à la Sara? Nos convencemos de que Deus precisa de uma ajudinha, e acabamos adiantando relacionamentos, compromissos, até ministérios. Depois olhamos ao redor e vemos consequências que não estávamos preparadas para carregar. A ansiedade cristã não rouba apenas a paz, mas também o prazer de contemplar Deus cumprindo suas promessas no tempo certo. A sabedoria bíblica ensina que o milagre se cozinha em fogo lento e que o controle só estraga a receita. Sara quis preparar um banquete antes da hora e acabou servindo um prato amargo. A mulher cristã que aprende com essa história entende. Parar de controlar não é perder, é abrir espaço para o sobrenatural. O retrato de Sara continua sendo um lembrete para toda mulher cristã. Quando a ansiedade dita o ritmo, a fé perde sabor. Por isso, cada vez que alguém tenta manipular o calendário de Deus, o que consegue é apenas alongar o caminho. O curioso é que a promessa permanecia intacta, mas Sara precisou conviver com as consequências da precipitação. E aqui nasce a grande pergunta: se a precipitação de uma mulher pode gerar tanto caos, o que pode provocar a sabedoria de outra? É nesse ponto que surge Abigail, a mulher que escolheu o caminho oposto: não acelerar, mas desarmar com calma e responsabilidade. Se Sara representa a ansiedade cristã que acelera e confunde, Abigail é a imagem viva da mulher sábia
que desarma tempestades com calma. A cena em 1 Samuel 25 é cinematográfica. Davi vinha furioso, com 400 homens prontos para destruir tudo o que pertencia a Nabal. E no meio desse caos, surge uma mulher cristã com sabedoria bíblica, trazendo pão, vinho, carne preparada e palavras de paz. Que contraste! Uma buscava controlar, a outra sabia esperar em Deus. Abigail não entrou na disputa para provar seu ponto, mas para salvar sua casa. E é impressionante como a fé feminina pode mudar o destino de uma família inteira com uma única atitude de humildade. Abigail não apenas agiu rápido, agiu com estratégia. Sua docilidade não foi fraqueza, foi poder cheio do espírito. Ela entendeu que discutir com um homem tolo era inútil. Então, escolheu descer do jumento, um gesto simbólico de deixar o orgulho, e falar palavras que desarmassem a ira. Enquanto outros viam Davi como uma ameaça, ela o viu como alguém que podia ser abençoado. Essa é a diferença da mulher sábia. Em vez de alimentar o fogo, derrama água. Em vez de competir, coopera. E aí está o verdadeiro poder feminino, que não depende de gritos nem manipulação, mas de obediência e fé colocadas em prática. Imagine a cena. O deserto, homens armados, tensão no ar. E de repente, Abigail se prostra e diz: Meu Senhor, a culpa seja sobre mim. Quem faria isso? Uma mulher cristã que entende que parar de controlar não é se calar, é falar com sabedoria bíblica. Ela tomou a responsabilidade para livrar não apenas sua casa, mas também Davi de cometer uma insensatez que o marcaria. Enquanto Sara complicou o plano de Deus, Abigail alinhou sua casa ao propósito divino. E isso mostra como a fé feminina, quando se combina com humildade, se transforma em chave para uma vida de milagres. O mais lindo é que Abigail não apenas falou, ela também agiu, preparou provisão, honrou com presentes, demonstrou respeito e responsabilidade. Isso é sabedoria em estado puro. Não se trata apenas de palavras bonitas, mas de gestos concretos que pacificam. Cada mulher cristã que aprende com Abigail descobre que a verdadeira força não está em impor, mas em servir com inteligência. Ela não se humilhou para perder, se humilhou para ganhar proteção e futuro. A ansiedade cristã teria respondido com queixas, mas a mulher sábia respondeu com soluções. E aí está o segredo. Esperar em Deus não é ficar parada, é se mover no tempo certo. O exemplo de Abigail continua sendo um farol para cada mulher cristã que enfrenta conflitos familiares, profissionais ou espirituais. A sabedoria bíblica que ela representa mostra que a paz se constrói com docilidade e discernimento. O poder feminino não está em competir com o homem, mas em cooperar para preservar o que importa. E nessa cooperação, a obediência e fé abrem espaço para que as promessas de Deus floresçam. Se uma mulher precipitada pode gerar caos, uma mulher sábia pode abrir um rio de milagres. E aqui surge a pergunta que conecta com o próximo passo. O que tem tanto poder para transformar todo um ambiente, a boca e o coração de quem fala? Jesus foi direto em Mateus 15. O que contamina o ser humano não é o que entra, mas o que sai da boca. E isso é forte, porque mostra que as palavras não são apenas sons, são sementes que revelam o que já está plantado no coração. Uma mulher cristã pode até aparentar calma por fora, mas se dentro dela a ansiedade cristã domina, cedo ou tarde isso transborda em frases cortantes, reclamações constantes ou críticas que ferem. A fé feminina não se mede pela quantidade de orações ditas, mas pela qualidade do que flui de dentro. A mulher sábia entende que cada palavra é como uma chave que abre ou fecha portas. E aí está o mistério. A vida de milagres não começa com grandes gestos, mas com frases que semeiam esperança. Provérbios 31:26 diz que a mulher sábia abre a boca com sabedoria. E isso não é por acaso. A Bíblia coloca a boca como ponto de partida da transformação. Uma mulher pode levantar o ânimo da sua casa com um elogio simples ou derrubar tudo com uma única palavra áspera. O poder invisível da boca está na ligação direta com o coração. Por isso, quando o coração está cheio das promessas de Deus, a boca se torna um canal de vida.
Mas quando o coração se enche de medo, o que sai é veneno. Não é repetir frases mágicas, é viver em obediência e fé, deixando que a sabedoria bíblica renove a mente e purifique a língua. A prática é simples, mas poderosa. Substituir frases destrutivas por declarações de vida. Nunca mais. Isso nunca vai mudar. Mas Deus está me ensinando no processo. Nunca mais, não aguento mais, mas estou aprendendo a esperar em Deus. Nunca mais. Minha família nunca vai ser diferente. Mas as promessas de Deus são mais fortes que a minha realidade. Essa substituição não é autoajuda barata. É disciplina espiritual. A mulher cristã que fala assim não está negando a dificuldade. Está escolhendo semear fé feminina em meio ao caos. E essas sementes, mais cedo ou mais tarde, brotam em frutos de uma vida de milagres. O interessante é que as palavras não afetam apenas quem as ouve. Também moldam quem as pronuncia. Uma mulher cristã que repete continuamente frases de derrota começa a acreditar nelas, e seu coração se acomoda na frustração. Já a mulher sábia que pratica a gratidão e declara bênçãos sobre a sua casa, começa a perceber como seu coração se alinha ao céu. A ansiedade cristã se combate com lábios que confessam fé. É como mudar o ar de uma sala fechada. Basta abrir uma janela para que entre vento novo. A boca é essa janela que permite que o Espírito renove tudo ao redor. A pergunta é inevitável. O que está saindo da sua boca hoje? Queixas que intoxicam ou palavras que edificam? O poder invisível da boca e do coração explica por que tantos lares vivem sob tensão. Nem sempre é só o inimigo atacando. Muitas vezes, são as sementes de palavras malditas que agora estão dando fruto. A boa notícia é que também funciona ao contrário. Uma mulher cristã que começa a falar vida pode reverter anos de ambientes pesados. Essa é a diferença entre a precipitação de Sara e a sabedoria de Abigail. Uma falou pela ansiedade, a outra pela calma. E aqui se abre a porta para o próximo segredo. Como encher o coração para que o que sai da boca transforme o ambiente inteiro. Efésios 5, 15 e 21. É como um mapa secreto para a mulher cristã que deseja transformar o ambiente da sua casa. Paulo não diz, tentem se encher do Espírito. Ele coloca no imperativo, enchei-vos do Espírito. Isso significa que não é uma sugestão, é um estilo de vida. E o mais surpreendente é que logo ele mostra o como. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças e sujeitando-se uns aos outros. Em outras palavras, o ambiente espiritual não se muda com queixas ou discussões, mas com palavras que celebram, com gratidão e com humildade em reconhecer o lugar do outro. A mulher sábia entende que esperar em Deus não é cruzar os braços, mas criar um clima onde as promessas de Deus possam florescer. O poder de uma mulher cristã não está apenas no que ela ora, mas no que ela fala na rotina. O ai, que cansaço, o ninguém me ajuda, ou o isso não tem jeito, são pequenas rachaduras que apagam o fogo do espírito. Por isso, um exercício poderoso é o jejum da queixa. Passar um dia inteiro sem verbalizar insatisfações pode parecer impossível, mas é um treinamento para a fé feminina. Cada vez que surgir vontade de reclamar, substitua por gratidão. Obrigada, Senhor, porque estás comigo. Obrigada, Deus, porque estás me ensinando paciência. Essa disciplina simples rompe a corrente da ansiedade cristã e abre espaço para uma vida de milagres. Outra prática transformadora é encher a casa de gratidão audível. Não basta pensar, é preciso declarar. Acordar de manhã e dizer, hoje o Senhor está comigo. Ou, antes de dormir, agradecer pelo que deu certo no dia. Essa atmosfera verbal muda o coração de quem fala e de quem ouve. É como abrir janelas para a luz entrar. A sabedoria bíblica não é teoria distante, é prática concreta. A mulher sábia que faz isso não apenas edifica, mas também inspira sua família. Os filhos crescem ouvindo bênçãos em vez de queixas. O marido percebe o ar mais leve e todos experimentam um pedacinho de céu dentro de casa.
Os salmos em voz alta são outra arma poderosa. Imagine se, em vez de ligar a televisão ao chegar em casa, você levantasse a voz dizendo: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Essa declaração rompe a rotina pesada e acende a fé. A ansiedade cristã diz: "Isso nunca vai mudar." Mas a obediência e fé declaram: "O Senhor já está agindo." E não se trata de negar problemas, mas de lembrar que as promessas de Deus são mais reais que as circunstâncias. Cada mulher cristã que faz dos salmos um hábito escreve, nas paredes invisíveis do seu lar, frases que o céu honra, e todo o ambiente começa a responder. O ambiente de favor não é sorte, é fruto de disciplina espiritual. Uma mulher cristã cheia do Espírito traz paz onde havia caos, cooperação onde havia gritos, calma onde havia tensão. Não porque ela se tornou perfeita, mas porque aprendeu a parar de controlar e a deixar o Espírito fluir. O lar se transforma em refúgio, não em campo de guerra. E a pergunta que fica é poderosa. Se em poucos dias de prática espiritual o ambiente já muda tanto, o que aconteceria se isso fosse sustentado semana após semana? É exatamente aí que se prepara o terreno para o próximo passo. Um plano concreto de 7 dias para transformar a ansiedade em milagres palpáveis. Imagine um plano simples, mas capaz de transformar em apenas uma semana o ambiente da sua casa. Não estamos falando de fórmula mágica, mas de passos práticos de sabedoria bíblica que qualquer mulher cristã pode aplicar. A ansiedade cristã se vence com disciplina espiritual, e a fé feminina se fortalece quando é exercitada dia após dia. Por isso, esse desafio de 7 dias não busca te sobrecarregar, mas te libertar. Cada dia tem um foco claro, fácil de praticar e cheio de propósito. E o mais importante, não é teoria, é vida de milagres em movimento. Em 7 dias, sua boca, seu coração e seu lar podem se alinhar às promessas de Deus de forma tão palpável que até sua família vai perceber. O primeiro dia é o jejum da queixa. Nada de "estou cansada", "ninguém me ajuda" ou "isso não funciona". Cada vez que surgir vontade de reclamar, troque por gratidão. O segundo dia, dedique sua boca a elogiar. 3 palavras sinceras para seu marido, seus filhos ou alguém próximo. O terceiro dia, ore por aquela pessoa difícil que sempre te incomoda. Em vez de criticar, abençoe. O quarto dia, faça uma lista de gratidão e leia em voz alta. Percebe o padrão? Cada dia, sua boca começa a ser treinada para edificar. A mulher sábia de Provérbios 31 não espera circunstâncias perfeitas. Cria um ambiente perfeito com palavras cheias de sabedoria bíblica. O quinto dia traz um desafio poderoso. A regra dos 10 segundos. Antes de responder, respire. Conte até 10 e só então fale. Esse simples freio evita discussões e palavras que depois geram culpa. O sexto dia, escolha um salmo e leia em voz alta dentro da sua casa. Deixe a atmosfera espiritual mudar com essas declarações. E o sétimo dia, pratique a conversa frescobol. Não tente vencer, tente manter a bola no ar, seja com seu marido, seus filhos ou um amigo. É um exercício simbólico de cooperação. Em 7 dias, sua boca deixará de ser instrumento de ansiedade cristã e se tornará um canal de obediência e fé. O fascinante desse plano não é apenas o que muda ao redor, mas o que muda dentro de você. Uma mulher cristã que fala vida começa a sentir paz, mesmo em meio à rotina. A ansiedade perde força porque mente e coração são treinados na gratidão. É como trocar de frequência no rádio, da estática da reclamação para o som nítido das promessas de Deus. Em 7 dias, a fé feminina se fortalece com pequenos gestos que se tornam hábitos. E quando menos esperar, você estará vivendo uma vida de milagres. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque você mudou primeiro. A promessa é real. Em 7 dias, o ambiente do seu lar pode estar mais leve, as discussões menos frequentes e a cooperação mais evidente. Não porque aplicou uma técnica, mas porque permitiu que o Espírito guiasse sua boca e seu coração. A sabedoria bíblica é prática.
Começa com uma mulher cristã que decide parar de controlar e confiar nas promessas de Deus. E esse é o ponto final do desafio. Não é um fim em si mesmo, é um começo. O plano de 7 dias é apenas o primeiro passo para uma vida onde os milagres se tornam rotina. E a grande pergunta que fica é: você está pronta para escolher construir em sabedoria e comentar aqui: eu escolho construir em sabedoria? Agora me diz, de que adianta ouvir tudo isso e continuar vivendo do mesmo jeito? Você já percebeu como pequenas atitudes, palavras que saem da boca, escolhas simples de cada dia, têm poder de levantar ou derrubar um lar inteiro? A mulher sábia de Provérbios 31 não nasceu pronta. Ela decidiu todos os dias esperar em Deus, calar a ansiedade e liberar palavras que constroem. Então eu te pergunto, o que você vai plantar a partir de hoje? Vai continuar tentando controlar e colher frustração? Ou vai começar a liberar vida e experimentar as promessas de Deus no seu cotidiano? A resposta não está no outro mudar, mas em você escolher obedecer e viver pela fé. A vida de milagres não começa em cenários espetaculares, mas dentro da sua própria casa, no jeito como você fala, responde, trata e semeia paz. Se em 7 dias você aplicar esse desafio, já vai sentir o ambiente mais leve, as discussões diminuindo e a presença de Deus enchendo os espaços. E eu quero te provocar. Não guarde isso só para você. Deixe aqui nos comentários o que mais falou ao seu coração e escreva a frase: eu escolho construir em sabedoria. Isso vai ser um passo de fé e também uma declaração de compromisso. E claro, se inscreve no canal, ativa as notificações e acompanha os próximos vídeos. Porque essa jornada não termina aqui. Deus ainda tem muito a revelar sobre como transformar sua ansiedade em confiança e sua rotina em uma vida de milagres. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.